Abertura de CPI e protesto de moradores do Santo Afonso marcaram os últimos dias aqui na Câmara. Dezenas de moradores atingidos pela enchente no bairro Santo Afonso ocuparam o plenário da Câmara. Ainda com boa parte das casas debaixo d'água, eles cobram diálogo com o poder público. Câmara abre CPI para investigar problemas no transporte coletivo. Menos de um mês após o início da operação, a população reclama de atrasos nas linhas, suspensão de serviços e de utilização de veículos em qualidade aquém do prometido. Os temas discutidos pelo Legislativo de Novo Hamburgo você vê aqui no Câmara Notícias. Fique com a gente. Dezenas de moradores atingidos pela enchente no Santo Afonso ocuparam o plenário da Câmara. Com parte das casas ainda debaixo d'água, eles cobram diálogo com o Poder Executivo. Convidada a utilizar a tribuna em nome do grupo, Márcia Alcântara criticou o distanciamento da Prefeitura em um dos momentos mais graves da história do município. Após tentativas frustradas de reunião com a prefeita Fátima Dauti, os cidadãos buscam o apoio do Legislativo para intermediar o diálogo e levar adiante as reivindicações. Algumas partes do bairro seguem alagadas há mais de 25 dias. Gerente da cooperativa Cobasa, Márcia alerta para a necessidade urgente de distribuição de cestas básicas, rápido cadastramento das ruas afetadas para acesso aos programas federais, isenção de IPTU, ao menos até o final do ano, e a retirada da água que ainda impede o retorno de muitas famílias às suas casas. Márcia também exaltou a ausência de políticas habitacionais na cidade e pediu a construção conjunta de soluções junto às cooperativas. Muitos dos cidadãos que ocuparam a plateia estavam revoltados com a falta de resolução e diálogo com os agentes públicos. Nós gostaríamos de estar aqui com 300 pessoas. Nós temos 2.000 pessoas na Cobasa. As 2.000 famílias foram assoladas pela enchente. Temos mais pessoas da Palmeiras que reuniram-se a nós. E essa reunião, vamos se dizer, cooperativa, é para nós, sim, pedir apoio a vocês. Pedir de que forma que nós vamos chegar às situações que estão acontecendo e que muitas vezes nós não temos nem as dúvidas, não conseguimos nem tirar as dúvidas das pessoas. Mas o que aconteceu que ninguém foi lá e ninguém não é prever, mas tentar ajudar de alguma forma. A gente vê a população lá com os barcos, a gente não vê nenhum outro movimento do município. E a gente gostaria de pelo menos uma explicação, não que necessariamente precisasse ir fazer, se não tem as condições, mas uma explicação da prefeitura, do município. E a gente pede, sim, encarecidamente, senhores legisladores, apoiem essa causa. O município não tem mais habitação. Cadê a habitação? Não se faz uma política pública para habitação. A habitação é a longo prazo. Vocês sabem, aqui, há 39 anos pagando o seu terreno na cooperativa, e agora que tem as casas, aconteceu a tragédia. Vamos pensar que forma... Assim, já conseguimos pedir e protocolar uma área na Lomba Grande, para as pessoas até conseguir ter o seu canteiro, conseguir plantar lá a batata, conseguir plantar alguma assistência básica para eles, tá? E é a área de município. E cadê a finalidade social dessa área do município, que está lá parada e não dá finalidade social para essas famílias que estão precisando? Vereadores questionam a morosidade da Prefeitura na busca de soluções para atingidos por enchentes em reuniões realizadas com secretários e técnicos da Diretoria de Esgotos Pluviais. As principais perguntas foram em relação ao cadastramento dos beneficiários do Auxílio Reconstrução, anunciado pelo governo federal, e a demora na instalação de bombas para a sucção das águas que ainda invadem residências no Santo Afonso. O retorno das chuvas ao estado causa ainda mais preocupação aos moradores do bairro, que em parte já haviam retornado e estavam fazendo a limpeza de suas casas. O encontro realizado no Plenarinho Pedro Ten teve a participação da Procuradora-Geral do município, Fernanda Luft, e dos secretários de Desenvolvimento Social, Jurema Piper, e de Meio Ambiente, Rafa Gafontoura.
Os parlamentares relataram as enormes filas nos locais de cadastramentos abertos pelo município e sugeriram a possibilidade de preenchimento dos dados online, como algumas cidades da região já disponibilizaram desde o início. A Prefeitura liberou o link para inscrição via internet na quinta-feira, dia 23. Outros apontamentos dos parlamentares foram sobre a liberação do saque calamidade do FGTS para toda a cidade e não apenas para os CEPs inundados, e também sobre os planos do município, caso seja necessário realocar de maneira definitiva parte da população do Santo Afonso. A gente sabe que algumas pessoas não vão conseguir sair tão cedo. Tá? A gente tem uma previsão de talvez 30, 60 dias ainda, até que algumas pessoas consigam voltar para suas casas. Então, até lá, o abrigo ele funciona, né, na sua plenitude, com a estrutura que a gente tem lá. E, nesse meio tempo, o que o município está fazendo é vendo ações do que fazer para as pessoas que não vão conseguir retornar para suas casas, tá? Desde o auxílio moradia, né, o bolsa aluguel, ou outro lugar que daqui a pouco elas possam construir uma casa. Então são ações que a gente está fazendo, que a gente já está pensando a partir de agora. Tu achas que tem alguma questão relacionada à comunicação, que a prefeitura, a próprio prefeito deveria se comunicar mais com a população, né? Talvez criar um gabinete de comunicação de crise? Como é que vocês têm pensado isso e ir recebendo essas críticas? Tá, a prefeita ela tem uma opção, né, de sempre se manifestar para a população através das redes sociais, que seria um canal oficial. Tá? Então, sempre que tem alguma informação importante, se faz através de cards que a gente lança nas redes sociais. E essa é a forma de trabalho, né, da prefeita, de conseguir fazer com que a comunicação chegue nas pessoas. O que está acontecendo hoje está sendo tudo muito rápido, tá? E as informações, às vezes, quando tu lança uma informação, ela já está atrasada. Secretário Ráfaga Fontoura apresentou o cronograma de limpeza dos bairros afetados. Segundo ele, as localidades terão equipes fixas para a retirada de entulhos e os materiais serão levados para o antigo canteiro de obras da Transurb, no bairro Santo Afonso. Hoje nós temos 3 grandes bairros que foram atingidos, né? Canudos, o Liberdade Industrial e a Santo Afonso, né? Em especial Vila Palmeira, Vila Crefe. Então agora a gente está, com ao todo são 10 equipes, mais uma equipe da Comusa, trabalhando no recolhimento do extradomiciliar. Então cada bairro vai ter pelo menos 3 equipes limpando o bairro de maneira rotineira. Então não serão mais deslocadas equipes de um lado para o outro. Então cada bairro vai ter pelo menos 3 equipes fazendo a limpeza do bairro. A gente espera que até 30 dias, fazendo esse mutirão de limpeza, a gente consiga limpar tanto Canudos, quanto Santo Afonso, quanto o Industrial Liberdade. E a situação dos animais recolhidos? Então, os animais recolhidos são nós temos que trazer 2 situações, né? Os animais recolhidos que foram afetados pela enchente, então os pacientes diretos da enchente, isso já não há mais animais na água, afinal de contas as águas já estão baixando, então isso já está muito bem controlado. E esses animais estão recolhidos, o que a gente vai fazer? A partir do dia 1º de junho, grandes feiras de adoção e tentar buscar junto ao Ministério Público, junto às entidades de classe, a gente tentar achar, e junto com os governos estadual e federal, achar agora uma política para esses animais que não são tutorados e que não tem como voltar para o bairro. O que eu posso garantir? Não será feita eutanásia em massa, como dizem, isso jamais vai acontecer, e também não vai ser feita soltura em massa, de maneira nenhuma. O que a gente vai fazer é castrar todos esses animais e tentar descobrir agora de que maneira que a gente vai abrigá-los, né, de uma maneira mais permanente. Na segunda-feira, dia 20, estiveram presentes servidores técnicos da Diretoria de Esgotos Pluviais da Secretaria de Obras Públicas, Serviços Urbanos e Viários da Prefeitura. Na ocasião, os vereadores fizeram diversos questionamentos sobre a obra realizada pela Prefeitura de São Leopoldo no sistema de diques localizado na divisa entre os 2 municípios. O diretor do DEP, engenheiro Ricardo Awalan, explicou que o corpo técnico da Prefeitura de Novo Hamburgo foi contrário à obra, pois acredita que esta possa trazer danos futuros ao dique. Segundo a procuradora do município, o Ministério Público do Rio Grande do Sul acompanha o impasse. Os vereadores também perguntaram sobre o funcionamento da Casa de Bombas e a inação do Executivo hamburguense quanto à instalação de bombas móveis no local. Somente no sábado 25, as primeiras bombas entraram em funcionamento. Os vereadores aprovaram moção que cobra a inclusão de Novo Hamburgo na rota da vacina contra a dengue. A cidade não integra o grupo de 6 municípios gaúchos contemplados com doses do imunizante.
Antes de toda a catástrofe climática que assolou o Rio Grande do Sul, uma das principais preocupações em termos de saúde pública era o avanço da dengue. Ao final de abril, já eram 11 mortes contabilizadas em decorrência da doença, o segundo maior número no estado. Assustado com os dados epidemiológicos, o vereador Darlan Oliveira elaborou o texto de apelo ao Ministério da Saúde para que a cidade fosse incluída na lista dos municípios contemplados com a vacina contra a dengue. Outra moção sugere o uso de recursos do fundo eleitoral para a reconstrução do estado. Durante as votações da lei orçamentária, o Congresso Nacional aprovou um valor de 4,9 bilhões para a verba distribuída para o financiamento das campanhas deste ano em todo o país. Após a tragédia climática vivida por centenas de cidades gaúchas, no entanto, surgiu a sugestão de aproveitar ao menos parte da quantia para o auxílio às pessoas atingidas e a reconstrução do estado. O texto de autoria do presidente Gerson Petef pede ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que viabilize a transferência de recursos ao governo gaúcho. A moção teve assinatura ainda de Darlan Oliveira, Felipe Cumbrão, Ito Luciano, Lourdes Valim, Heiser Ferreira, Ricardo Ritter, Tita e Vlad Lourenço. Foi aprovada também moção de apelo para que a Prefeitura mantenha o pagamento de monitores do MOVE. O desastre ambiental que tem assolado nossa cidade contribuiu para o cancelamento das aulas na rede municipal durante 20 dias, afetando os monitores do programa MOVE que não receberam seus salários no último dia 10. Os parlamentares Cristiano Kohler e Gustavo Fink, com o apoio de Enio Brizola, Felipe Cumbrão e Lourdes Valim, pedem que o Executivo volte a depositar os salários dos profissionais que atendem 52 escolas da rede municipal. A Câmara abriu CPI para investigar problemas no transporte coletivo. Menos de um mês após o início da operação, a população reclama de atrasos nas linhas, suspensão de serviços e utilização de veículos em qualidade aquém do prometido. O repórter Chico Caselani traz as informações para a gente. A Câmara aprovou na última semana a abertura de sua primeira CPI desde 2014. Por 8 votos a 6, os vereadores concordaram com a criação de uma comissão para apurar eventuais irregularidades na nova operação do transporte coletivo na cidade. Desde o final de abril, o serviço é prestado pela empresa Viação Santa Clara, vencedora da última licitação. A comissão parlamentar de inquérito será composta por 7 integrantes, um de cada partido com cadeira no plenário. Autores do pedido de abertura, Enio Brizola, Inspetor Luz e Lourdes Valim, representam respectivamente PT, PP e Republicanos. Completam o grupo os vereadores Fernando Lourenço, do Solidariedade, Ito Luciano, do Podemos, Heiser Ferreira, do PSDB e Ricardo Ica Ritter, do MDB. Apesar do pouco tempo de trabalho da nova concessionária, o grande número de reclamações de usuários sobre atrasos nas linhas, suspensão de serviços e qualidade de alguns veículos motivaram a abertura da comissão. A CPI deve definir em breve suas primeiras ações. Serão até 8 meses de investigação. Durante o período, os vereadores poderão realizar diligências, requisitar informações e interrogar acusados e testemunhas. Os resultados da apuração serão reunidos em relatório e finalizados com a elaboração de um projeto de resolução ou pedido de arquivamento. Se necessário, as conclusões também podem ser encaminhadas ao Ministério Público. Com a ausência justificada do secretário do colegiado, Heiser Ferreira, os demais componentes da Comissão de Constituição e Justiça, Ito Luciano e relator Fernando Lourenço, apreciaram 5 projetos. O PL 7 de 2004 tentava instituir o programa Bolsa Atleta. Após análise da Procuradoria da Casa, a proposição recebeu o parecer de antijuridicidade. A justificativa apresentada pela Procuradoria baseou-se na competência exclusiva da chefe do Poder Executivo para legislar sobre o assunto, além de apontar a ausência de impacto orçamentário financeiro. PL 11 de Gustavo Fink busca vedar a realização de eventos festivos com recursos públicos em situações de calamidade pública ou emergência. O parecer da Procuradoria apontou algumas falhas de redação e definição de termos, recomendando ajustes para melhorar a clareza e precisão do texto. O autor foi notificado para promover as correções necessárias. O PL 12, também de Gustavo Fink, foi encaminhado para correções necessárias.
PL 13, de Inspetor Luz, obriga o Poder Executivo a divulgar mensalmente a lista de espera de cirurgias eletivas, consultas e exames médicos, foi considerado juridicamente viável e segue em tramitação. Já o PL 16, que denomina Glacira Elida Silva uma via pública, a proposta de Ricardo Ritter segue em tramitação. A Comissão de Obras, Serviços Públicos e Mobilidade Urbana apreciou o projeto de lei 8 de autoria de Fernando Lourenço. O texto busca perpetuar o programa Melhor Idade a partir da criação de uma norma municipal. Na sequência, o texto foi aprovado por unanimidade pelas comissões de Saúde e a de Direitos Humanos. O Sindicato dos Professores Municipais de Novo Hamburgo entregou ofício à Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, expressando grande preocupação com a falta de informações sobre o plano de ação da Secretaria de Educação para garantir a segurança das escolas afetadas pelas recentes enchentes. No documento assinado pela presidenta Luciana Andréia Martins, o Sindiprof destaca a necessidade urgente de ações claras e eficazes para proteger a integridade física da comunidade escolar. O documento questiona como será feita a limpeza e desinfecção dos locais atingidos, como serão distribuídos equipamentos de segurança aos trabalhadores da limpeza. Indaga também se haverá destinação de recursos extras, revisão das instalações elétricas e da estrutura dos prédios. A Câmara também aprovou na última semana a criação de uma nova comissão especial, desta vez voltada para a repercussão da enchente na cidade. Compõem o colegiado os vereadores Cristiano Kohler, Enio Brizola, Felipe Cumbrão, Fernando Lourenço, Gustavo Fink, Lourdes Valim e Raizer Ferreira. O grupo pretende intermediar o diálogo entre moradores e o poder público, acompanhar e sugerir projetos para a recuperação do município e avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos da maior tragédia climática já registrada no estado e no município. A violência e exploração sexual de crianças e adolescentes é uma realidade dramática que acontece em todo o Brasil. No Rio Grande do Sul, algumas situações foram descortinadas devido às enchentes. Para debater as ações do Maio Laranja, cuja data símbolo é o 18 de maio, o programa Por Elas trouxe a defensora pública Deise Sartori, que por 8 anos esteve à frente da área especializada pela infância. A edição já está na programação da TV Câmara e também disponível no nosso canal no YouTube. Esse foi o Câmara Notícias. Toda semana a gente traz informações sobre os projetos, ações institucionais, principais temas debatidos no Legislativo Hamburguense. Você pode acompanhar as notícias também no portal da Câmara e nas nossas redes sociais e assistir a esse e demais programas no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Câmara Notícias.